Olá pessoal, vamos continuar nossa aula de tabela periódica e hoje a gente vai ver propriedades periódicas. São várias propriedades periódicas que existem, mas nós vamos ver principalmente 4 delas. Antes disso, deixa eu explicar o que são as propriedades periódicas. As propriedades periódicas são propriedades que variam de acordo com a localização do elemento na tabela periódica, em relação ao seu período ou ao seu número atômico. A gente pode analisar as propriedades periódicas normalmente no sentido horizontal e vertical. A primeira propriedade que a gente vai ver é o raio atômico. O que seria o raio atômico? O raio atômico é descrito como a distância do centro do átomo até a sua camada mais externa. E aí a gente pensa no átomo como uma esfera mesmo, né? O raio da esfera, ou do círculo, no caso, vai ser a distância do centro até a área mais externa, até o elétron mais externo da camada mais externa. Então isso aqui seria o raio. Como o raio é uma propriedade periódica, ele vai crescer ou diminuir de acordo com algumas características dos elementos. Quando a gente analisa os elementos de forma horizontal, o que está crescendo aqui? O número de prótons, ou seja, o número atômico, e consequentemente o número de elétrons. Se eu tenho mais prótons e mais elétrons em um átomo, o que vai acontecer? O que essas duas partículas fazem? Elas se atraem. Então, se eu tiver mais prótons e mais elétrons, esses prótons e esses elétrons vão se atrair mais, e aí a gente vai ter um átomo de menor raio. Então, quando a gente compara dois elementos, por exemplo, o bromo, que tem 35 prótons e 35 elétrons, e o cálcio, que tem 20 prótons e 20 elétrons. Quem vai ter o menor raio? Vai ser o bromo, porque ele tem mais prótons e mais elétrons. Uma outra forma de analisar o raio é olhando os períodos. Se a gente pegar o carbono, ele está no segundo período. E pegar o estânio, ele está no segundo, terceiro, quarto, quinto período. O que isso quer dizer? Quer dizer que o carbono tem 2 camadas e o estânio tem 5 camadas. Qual dos dois vai ter o maior raio? A gente pode pensar no átomo como se ele fosse uma cebola. Quanto mais camadas uma cebola tem, maior vai ser o seu raio. No caso desses dois átomos, quem vai ter o maior raio é o silício. O carbono vai ter um raio menor porque tem menos camadas. Então, pessoal, o raio atômico cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. O elemento que possui o maior raio na tabela é o frâncio. Ah tá, é muito importante, né? Eu esqueci o acento aqui no atômico. A segunda propriedade periódica que a gente vai analisar é a energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para a gente arrancar um elétron da camada mais externa do átomo. Então a gente vai ter átomos em que isso vai ser mais fácil e átomos em que isso vai ser mais difícil. Se a gente pegar novamente dois exemplos, vamos pegar novamente o cálcio e o bromo. O bromo possui mais prótons e mais elétrons do que o cálcio. Ou seja, a atração entre prótons e elétrons vai ser maior. Então vai ser bem mais difícil retirar um elétron do bromo do que do cálcio. Então, por isso, o bromo possui uma maior energia de ionização do que o cálcio. Isso nos diz que a energia de ionização cresce da esquerda para a direita. Quando a gente analisa um elemento que está em um período e outro elemento que está no período mais abaixo, como exemplos o flúor e o iodo ele está no quinto período e o flúor está no segundo. Isso quer dizer que o iodo tem 5 camadas e o flúor tem apenas 2. Ou seja, os elétrons do iodo estão muito mais longe do núcleo do que o do flúor. Então a atração nesse caso vai ser menor, né? Porque o núcleo está ali com a sua carga positiva e os elétrons estão bem mais distantes do que os elétrons do flúor. Por isso, a energia de ionização no caso do flúor vai ser maior do que a do iodo. É mais difícil de arrancar um elétron do flúor. Isso nos diz que a energia de ionização cresce de baixo para cima. E os elementos que possuem maior energia de ionização na tabela são os gases nobres. A terceira propriedade periódica que a gente vai ver é a eletroafinidade. O que é a eletroafinidade? A eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron, sendo que tem átomos que liberam mais energia quando recebem o elétron e átomos que liberam menos energia. De modo geral, os ametais possuem maior eletroafinidade.
porque eles precisam ganhar elétrons para ficarem estáveis. Os metais normalmente querem doar elétrons, então normalmente os metais possuem menor eletroafinidade. E os gases nobres não querem receber nem doar elétrons, então eles normalmente não participam dessa tabela. A eletroafinidade vai crescer no seguinte sentido: da esquerda para a direita e de baixo para cima. É importante notar que esse é o mesmo sentido que a gente viu na energia de ionização. A última propriedade que a gente vai ver é a eletronegatividade. A eletronegatividade é a medida com que um átomo puxa para si um par de elétrons em uma ligação química. Temos aqui um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Eles estão compartilhando um par de elétrons. É possível medir que o átomo de cloro puxa muito mais esse par de elétrons para próximo dele do que o átomo de hidrogênio. A gente pode até representar dessa forma, com um par de elétrons muito mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Então, o cloro possui maior eletronegatividade do que o hidrogênio. E a eletronegatividade vai crescer na tabela da seguinte forma: da esquerda para a direita e de baixo para cima. O elemento que possui a maior eletronegatividade da tabela é o flúor. Novamente, essa medida não vai ser usada para os gases nobres, porque normalmente eles não querem se ligar com outros elementos. Então, isso quer dizer que eles não possuem eletronegatividade. Os experimentos atuais mostram que isso não é bem verdade, mas a nível do que a gente vai estudar, podemos manter assim. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até a próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like.